Você ainda está com medo. Pare com isso agora. Estou falando sério. Eles estão vindo te pegar, Bárbara. Eles estão vindo te pegar, Bárbara. A Noite dos Mortos-Vivos não foi apenas um filme de terror de baixo orçamento. Foi uma revolução radical na história do cinema. Por trás daqueles olhos mortos-vivos havia caos. O orçamento disparou. Brigas entre o elenco surgiram, cenários desmoronaram, câmeras quebraram. Neste vídeo, você vai aprender 20 fatos estranhos sobre Night of the Living Dead, que fãs hardcore nunca suspeitaram. E fique atento para um fato bônus tão chocante que quase foi apagado da história. Aperte play e mergulhe no pesadelo. Número 20. Desde o primeiro dia, a produção é assolada por desastres. O cronograma de produção é tão apertado que a equipe trabalha até a exaustão. O gerador falha, a van que transporta os rolos de filme capota, a bateria do gravador de som morre. O diretor George Romero corre para conseguir equipamentos de reserva no meio de uma estrada rural. O que o público não sabia é que, certa noite, o cenário da casa pega fogo. É extinto a tempo. Não é apenas filmagem guerrilheira, é sobrevivência sob pressão implacável. Cada tomada parece uma questão de vida ou morte. A tensão se infiltra na atuação com urgência crua. Número 19. Drama de elenco irrompe silenciosamente no set. O ator principal interpreta Ben com uma presença firme, mas fora das câmeras ele entra em conflito com Romero sobre a entrega das falas. Ele insiste em reescrever o diálogo no momento. A equipe se opõe. O diretor ameaça substituí-lo, mas sua presença é magnética. O compromisso se mantém. Enquanto isso, figurantes reclamam da falta de comida e abrigo. Alguns abandonam no meio da filmagem. Romero implora e persuade, a tensão é palpável. O que o público vê é um controle constante. O que eles não sabem é a revolta latente nos bastidores. Cada cena esconde o custo de alianças frágeis. Número 18. Acrobacias perigosas ultrapassam limites. Em uma sequência, um zumbi cai de cabeça por uma encosta íngreme. O dublê quase quebra o pulso. Eles não têm arnês de segurança, confiam no posicionamento cuidadoso de feno e acolchoamento. Eles filmam em uma única tomada porque o estoque de filme é limitado. Em outra cena, um zumbi se lança através de uma vidraça. Eles usam vidro de açúcar, mas calculam mal a espessura. Um caco corta o braço do ator. O sangramento é real. Eles continuam. O que o público vê é um terror perfeito. O que eles não sabem é a dor real transmutada em autenticidade. Cada corte no set ecoa no filme. Número 17. A interferência do estúdio quase mata o filme. Os distribuidores rejeitam a versão de Starker. Eles exigem um novo final. Romero resiste. Uma negociação acalorada irrompe. O final é regravado em uma longa sessão à meia-noite. O elenco retorna. As equipes de iluminação improvisam no escuro. Eles filmam uma versão diferente do final para que seja mais palatável. Algumas audiências de teste rejeitam. Romero retoma o controle. O que os espectadores veem é o final sombrio que conhecemos. O que eles nunca sabem é o quão perto este filme esteve de se conformar às demandas seguras de Hollywood. O corte final é uma cicatriz de batalha em celuloide. Número 16. Consequências reais ecoam após o lançamento. O filme é proibido em algumas cidades. O contexto do subtexto racial provoca indignação e debate. A representação de Ben como um protagonista negro forte perturba alguns territórios segregados. Proprietários de cinemas cancelam exibições sob pressão. Romero e os produtores recebem chamadas ameaçadoras. Eles enfrentam conselhos de censura. Ainda assim, o filme constrói um status de culto. O que os espectadores consideram garantido é o horror na tela. O que eles não veem é a tempestade no mundo real. Seu impacto cultural reverbera além dos gritos e sombras. Número 15. A casa de fazenda que ancorou o filme não é um cenário de estúdio. É uma propriedade condenada destinada à demolição nos arredores de Pittsburgh. A equipe não tem permissão para filmar dentro. Eles limpam com esfregões emprestados e tapam buracos com compensado. O cheiro de decomposição enche o ar. Cada porta range. Eles iluminam as cenas com lâmpadas de construção e lanternas. O sótão é tão instável que os operadores de câmera se recusam a subir. Ratos correm atrás das paredes durante as filmagens. Em um momento, uma viga do teto desaba. Em vez de parar, eles usam os destroços para criar atmosfera, o que parece uma produção deliberada. One Tracute Feuillet.
Verdade, desespero transformado em genialidade. A aura assombrada não é encenada, é um verdadeiro descaso imortalizado em filme. Número 14. Os efeitos especiais são improvisados com sobras de supermercado. A chamada carne que os zumbis comem é presunto cru coberto com calda de chocolate. Fotografa perfeitamente em filme preto e branco. Quando começa a apodrecer sob luzes quentes, o cheiro se torna insuportável. Os atores engasgam entre as tomadas. Romero se recusa a cortar até a cena parecer real. Sangue falso custa muito, então a equipe invade um açougue em busca de restos. Eles usam intestinos de animais em close-ups. Cada cena de refeição transforma o set em um carnaval nauseante. O que o público percebe como maquiagem de horror é realmente um caos engenhoso. A sensação de decadência não é ilusão, é um desconforto autêntico capturado para sempre em sombras monocromáticas. Número 13. A trilha sonora é um trabalho de resgate de última hora. Romero não pode pagar um compositor. Ele compra acesso a uma biblioteca de músicas de arquivo usadas uma vez em filmes educacionais dos anos 50. Ele e seu editor cortam e sobrepõem essas peças de ouvido. O tom assustador nasce não da intenção, mas da necessidade. Algumas pistas se repetem de forma estranha porque os rolos acabam. Eles regravam transições com gravadores de fita emprestados. O resultado soa irregular e desconfortável. Isso reflete a quebra de ordem dentro do filme. Os espectadores acham que a trilha sonora é vanguardista. Na realidade, é fita adesiva e instinto. A dissonância acidental torna-se parte da identidade do filme. Prova que a criatividade floresce quando não há mais nada a perder. Número 12. O design de maquiagem evolui durante as filmagens. As cenas iniciais apresentam próteses mínimas, apenas pó pálido e olhos escurecidos. Mas Romero fica insatisfeito. Ele quer decomposição visível. O maquiador experimenta cera de embalsamador misturada com argila cinza. Racha com o calor, criando a aparência de carne descascando. Alguns atores usam cinza de cigarro para manchar as bochechas. Outros espalham lama para a textura. A continuidade torna-se impossível, mas Romero adora o caos. Ele declara que os mortos nunca devem parecer uniformes. No rolo final, os zumbis parecem progressivamente mais decompostos, não por planejamento, mas por exaustão. A ilusão de decomposição progressiva nasce do desgaste real. Dá ao filme um realismo sombrio que nenhum orçamento poderia comprar. Número 11. A distribuição é outro pesadelo. Os produtores cedem os direitos a um pequeno distribuidor que esquece de registrar o título nos lançamentos. Esse erro coloca o filme em domínio público. Isso significa que eles perdem cada centavo de receita futura. Cópias piratas inundam cinemas, drive-in e teatros de meia-noite. Romero vê outros lucrarem enquanto ele luta para financiar seu próximo projeto. Ironicamente, esse erro garante a imortalidade. Qualquer um pode exibi-lo em qualquer lugar sem pagar taxas. O filme se espalha como uma infecção pela cultura pop. Sua influência infiltra-se em todos os filmes de terror feitos depois dele. Vá em frente e curta e se inscreva, porque esta história de erros que se tornam lendas está apenas começando. Os próximos 10 fatos mostrarão até onde o caos realmente foi. Número 10. A Noite dos Mortos-Vivos estreia. Em uma matinê destinada a crianças, os cinemas esperam um filme de monstro brega. Em vez disso, o público fica atônito em silêncio. Surgem relatos de crianças chorando e pais saindo. Os críticos ficam horrorizados. Um colunista escreve que o filme marca o fim da inocência no cinema. Romero assiste a uma exibição local em segredo. Ele observa enquanto a multidão fica paralisada durante o final brutal. A falta de supervisão do estúdio significa que não há classificação para alertar as famílias. As consequências são imediatas. A Motion Picture Association aperta suas diretrizes logo depois. O que começou como um experimento de baixo orçamento torna-se uma linha cultural na areia. Ele quebra as barreiras entre entretenimento seguro e realismo cru. O horror nunca poderá voltar a ser como era antes. Número 9. A equipe faz papel de figurantes porque o orçamento desmorona na metade da produção. Operadores de câmera passam maquiagem em si mesmos e entram em cena. O assistente de direção interpreta vários zumbis em diferentes cenas. Até o próprio Romero aparece brevemente na sequência da patrulha. Os salários são inconsistentes. A comida são sanduíches baratos, compartilhados em mesas quebradas. Quando os rolos de filme acabam, eles ensaiam contando quadros.
1968. À noite, todos dormem no chão da casa de fazenda, sob cobertores com cheiro de fumaça. Esse cansaço permeia a atmosfera do filme. Os rostos cansados dos vivos e dos mortos se misturam. O que os espectadores interpretam como atuação é, na verdade, cansaço genuíno. A produção torna-se uma maratona de força de vontade. Cada quadro é um testemunho de resistência mais do que de sorte. Número 8. A iluminação torna-se um ato de rebeldia. Sem equipamento profissional, o diretor de fotografia depende de holofotes emprestados de uma concessionária de carros próxima. Ele estende cabos por campos abertos, arriscando choques elétricos. Durante uma sequência de tempestade, a energia falha completamente. Eles filmam com lanternas e lampiões a querosene. O brilho trêmulo transforma erros em arte. Sombras dançam nos rostos como fantasmas inquietos. A chuva infiltra-se pelas janelas, manchando o assoalho. O filme em preto e branco captura os reflexos em um contraste assustador. Não é estilizado. É fotografia de sobrevivência sob cerco. Essa energia bruta mais tarde inspira gerações de cineastas guerrilheiros. O que outros poliriam, Romero abraça como verdade. A escuridão torna-se não apenas um clima, mas uma resistência visível. Número 7. Lutas contra a censura seguem imediatamente após o lançamento. Algumas emissoras de televisão se recusam a transmitir o filme citando indecência. Outras exigem cortes em cenas que mostram canibalismo e sangue. Romero se recusa a alterar sua visão. Ele argumenta que o horror reflete o medo real em uma década violenta. Protestos contra o Vietnã ocorrem lá fora enquanto os mortos-vivos consomem os inocentes na tela. Censores chamam de desrespeitoso. O público chama de revolucionário. Torna-se um espelho do colapso social. Estudantes realizam exibições à meia-noite como declarações de protesto. O establishment vê sujeira. A juventude vê rebelião. A Noite dos Mortos-Vivos transforma-se de filme em movimento. Desafia todas as instituições que tentaram silenciá-lo. Cada proibição apenas alimenta a curiosidade. Cada indignação cimenta seu legado como verdade proibida. Número 6. Escalar o jovem casal é puro acidente. 2 investidores oferecem seus parentes para os papéis para economizar dinheiro. Nenhum dos dois tem experiência em atuação. Durante as filmagens, eles esquecem as falas e perdem as deixas. Romero improvisa em torno de seus erros. Ele edita pausas em momentos de pavor. A falta de jeito deles se transforma em medo autêntico. Na famosa sequência de explosão do caminhão, eles ficam muito perto dos fogos de artifício. A explosão lança destroços perigosamente perto. Um fragmento queima um buraco no casaco da atriz. Sem coordenador de dublês, sem oficial de segurança, apenas confiança e adrenalina puras. O que aparece na tela não é terror ensaiado. É uma reação instintiva ao caos. O resultado é assombroso precisamente porque não é encenado. O medo real respira em cada quadro daquela fuga condenada. Número 5. Ao filmar a cena final, a equipe fica sem rolos de filme. Eles conseguem os últimos rolos restantes de uma estação de notícias local. A filmagem tem granulação e textura desiguais, mas Romero se recusa a parar. Ele quer que o final tenha uma sensação de documentário cru. Caçadores locais interpretam o grupo armado e trazem seus próprios rifles carregados com balas de festim. O realismo é impressionante. Fumaça enche o ar e cães latem incessantemente. O técnico de som grava com um único microfone escondido sob um casaco. O resultado é uma brutalidade sem filtros que parece filmagem encontrada décadas antes do termo existir. O que o público não percebeu é que tudo foi filmado em um único dia febril, sem autorizações ou planejamento. O caos daquela montagem final tornou-se o coração pulsante de desespero do filme. Número 4. O processo de edição de Romero é uma guerra solitária. Ele corta todo o filme à mão em seu pequeno escritório usando uma máquina moviola emprestada que trava constantemente. As trilhas sonoras são colocadas manualmente com tiras de fita. Quando ocorrem cortes de energia, ele edita à luz de velas. Ele reordena as cenas centenas de vezes, buscando ritmo, não continuidade. Algumas transições permanecem bruscas porque as emendas literalmente se rompem no meio do rolo. Em vez de escondê-las, ele deixa as imperfeições visíveis. Isso cria um ritmo chocante que parece intencional. Críticos mais tarde chamam de vanguarda. Não é design, é exaustão transformada em expressão.
A mesa de edição torna-se um campo de batalha onde a paciência desmorona em 1984. O que outros poliriam, Romero transforma em energia primal. Número 3. O andar lento dos zumbis surge por necessidade, não por estilo. Figurantes não podem pagar por treinamento especial, e Romero não tem tempo para coreografias. Ele simplesmente diz para se moverem como se tivessem acabado de sair do túmulo. Alguns exageram, outros minimizam. A inconsistência cria um ritmo estranho. Eles filmam cenas às 3 horas da manhã, em ventos gelados. Nuvens de respiração preenchem a cena. Vários figurantes desmaiam de fome. Em vez de cortar, Romero continua filmando. Os movimentos descoordenados parecem orgânicos e assustadores. Essa lentidão acidental torna-se uma característica definidora de todo um subgênero de horror. O que outros poderiam corrigir, ele canoniza. Os mortos-vivos tornam-se um espelho do cansaço humano. Seu avanço lento e implacável é o ritmo de um filme feito à exaustão. Número 2. Quando o filme estreia na Europa, os críticos o interpretam como uma alegoria política. Eles veem agitação civil, tensão racial e comentários anti-guerra embutidos no horror. Romero insiste que nunca foi planejado dessa forma, mas o simbolismo ganha vida própria. A imagem de homens armados, arrastando corpos pelos campos, ecoa imagens de notícias do exterior. Distribuidores europeus rebatizam-no como uma declaração revolucionária. Alguns governos restringem exibições temendo agitação. O filme, que começou como uma aposta independente, torna-se uma conversa global sobre violência e decadência. O que o público interpretou como metáfora foi coincidência que revelou uma verdade mais profunda. A arte não espera por permissão. A Noite dos Mortos-Vivos torna-se prova de que o caos pode falar mais alto do que a intenção. Número 1. Cada membro da pequena equipe de produção vai para casa sem dinheiro. Os investidores nunca recuperam os custos. O filme é exibido em drive-ins por anos, mas os lucros desaparecem nos bolsos dos distribuidores. Romero volta a fazer comerciais para sobreviver, mas cartas chegam de jovens cineastas que afirmam que o filme mudou suas vidas. Inspira uma geração a pegar câmeras sem medo de permissão ou perfeição. Não o sucesso, mas a influência define seu legado. O horror evolui de espetáculo para comentário social. Suas limitações de baixo orçamento tornam-se escritura sagrada para o cinema independente. A Noite dos Mortos-Vivos transforma fracasso em fundamento. Prova que a visão supera as circunstâncias. Os monstros na tela são fictícios, mas a revolução por trás deles é muito real. Fato bônus. Enterrada nas notas de produção está uma cena secreta que nunca foi filmada. Romero planejou abrir o filme com uma montagem de transmissões do governo sugerindo a causa dos mortos se levantando. Ele descarta isso porque o estoque de filme acaba e o ator que interpreta o âncora de notícias não pode voltar. Apenas um único storyboard sobrevive. Ele mostra satélites queimando em órbita e cientistas sussurrando sobre contaminação. Esse prólogo não realizado teria mudado todo o mito. Ao perdê-lo, Romero acidentalmente criou o maior mistério da história do horror. Sem explicação, sem desfecho, apenas pavor. Essa ausência é o que torna o filme eterno. A Noite dos Mortos-Vivos nunca foi apenas um filme de terror. Foi uma revolta filmada em preto e branco, um grito cinematográfico contra a decadência, o medo e o silêncio. Se você chegou até aqui, curta, inscreva-se e lembre-se, até orçamentos baixos podem despertar os mortos.